Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui sou eu, Liane Victoria Lira Padilha, do, do Colégio CME, Colégio Militar de Roraima, fazendo mais uma atividade de história direcionada ao professor Francieliton Paixão. Lembrando que hoje irei fazer uma atividade sobre a história do islamismo, não a religião em si. Então, essa história começa há muito tempo, essa história de conquistas, religião, fé, pessoas que andam por aí, oásis e anjos, muitas conquistas também, começa na Península Arábica. A Península Arábica, né? Na Arábia agora. Nessa época, a Península Arábica não tinha o poder centralizado. Existiam várias tribos espalhadas pelo lugar. E todas essas tribos tinham religiões politeístas. A principal cidade era a cidade de Meca, porque o comércio se destacava por lá exatamente por causa das religiões. Em Meca tinham vários templos religiosos. Também porque ela tinha pedra negra e era um dos principais objetos de culto das pessoas. E a economia também se destacava em Meca por causa disso, né? Várias pessoas compravam os adereços delas, estatuetazinha, uns posterzinhos, assim, mais ou menos, umas coisas assim, tipo quando você tá saindo do museu e você compra aquele chaveirinho do Rio de Janeiro. Pois é, tipo isso. Tinham os corachitas, né, que ficavam em Meca, era um povo meio riquinho, e tinha também os beduínos, que são tipo nômades. Eles vão em caravanas por toda a Arábia, fazendo o comérciozinho deles, vivendo a vida deles, fazendo comércio, conhecendo pessoas, vivendo por oásis, etc. Isso aí e tal. E o principal comércio dessa época era a navegação pela cabotagem. Agora, Maomé nasce em 570. Ele nasce em Hashemita. Ele nasce em Hashemita, eu vou escrever aqui também. Numa família não tão rica assim. E aí a família dele decide que depois assim, de um tempinho ele ia nessas caravanas com os beduínos e tal. E aí ele teve contato com muitas culturas, muita comida, muitas pessoas, religiões, principalmente com o judaísmo e com o cristianismo. Religiões essas monoteístas. Importante lembrar disso. Depois de um tempo ele conhece uma moça viúva chamada Khadija. Tá escrito aqui também. Uma moça chamada Khadija. Era uma viúva de uns 40 anos mais ou menos. Eles tinham, sei lá, uns 10 anos de diferença. Eles casaram. A moça era rica. E ele virou tipo um líder das caravanas dos beduínos e foi viajando por aí. Até que um belo dia, Anjo Gabriel, não sei o nome, tá aqui o nome, se eu estiver errado. Anjo Gabriel chamou pra ele assim e falou assim: você é o único profeta do único Deus. Ou seja, só existia um Deus, um profeta. É tipo Jesus e Deus, sabe? É tipo isso. Só que ele não era filho de Deus, né? Ele era uma pessoa normal. Depois disso, ele reflete, escreve umas coisas e ele vai pra Meca, né? Ele cria mais ou menos ali o Alcorão, faz uns rascunhos e vai pra Meca. Lá em Meca, ele consegue várias pessoas e meio que ele acaba ameaçando a economia de Meca. E por isso, os corachitas e o povo de Meca, o povo que fazia comércio, mesmo economia, meio que expulsou, perseguiu ele. E ele foge para Yatreb, que logo depois vai se tornar Medina, que significa a cidade do profeta. E esse acontecimento da fuga dele é chamado de Égira, em 1622. E esse é o maior marco do calendário islâmico, tanto que é aí que o ano deles começa, é aí que tudo deles começa. Lá em Medina e Yatreb, Maomé conquista vários seguidores, os muslimins. E em 630, Maomé conquista Meca.
tornando a Kaaba, que era o maior templo de lá, o templo de Alá. Maomé e os coraxitas fazem um acordo lá, né, para ficar paz, chamado Hodeibai. Hodeibai, eu vou escrever direitinho aqui, Hodeibai. E em 602 ele vem a falecer. Maomé, ora esses, ele conseguiu juntar uma península inteira através da fé, através do islamismo, tornando Meca islâmica. Ele fez o Alcorão, que é tipo a Bíblia, o guia espiritual, político, social e moral deles. E depois que ele morre, né, os islâmicos meio que se separam em sunitas e xiitas, porque os xiitas querem que os parentes continuem o legado e os sunitas querem que os discípulos deles continuem o legado e tal. Depois vem várias dinastias, e essas dinastias, depois de Maomé, vem daí vieram várias dinastias depois, e essas dinastias conquistaram muitos lugares. Mesmo, se você for pegar um mapa, eu vou ver se eu deixo aqui. Se você for pegar um mapa, vai ver muita coisa conquistada. Eles conquistaram o norte da África, a Índia, o Egito, Pérsia, Palestina e a Península Ibérica, que pra quem não sabe, é Portugal e Espanha, juntos. A carga cultural que, eles tiveram nesse conquistador todo, nessa conquista toda, foi dialetos, né? Eles influenciaram várias palavras, várias comidas, cultura, muitas coisas. Mas eles só não avançaram para a Europa toda, para todos nós sermos islâmicos no mundo, basicamente. Foi porque eles perderam a Batalha de Poitiers, na França. Se eles tivessem ganhado, eles teriam ido para o centro da Europa e consumido tudo com o islamismo. Ou seja, graças a Deus, eles perderam. Cultura, né, galera? Cultura. As duas últimas dinastias foram as mais fraquinhas, assim, sabe? Elas não conquistaram grandes coisas, e a última foi a decadência. A última foi a dinastia Abássida e a penúltima foi a dinastia Omídia. De novo, vai estar escrito aqui. O povo islâmico, o povo da Arábia, o povo arábico, era até hoje, muito curioso e tal. Eles queriam descobrir muitas coisas, e por isso eles fizeram muitos avanços na medicina, na matemática, na filosofia, na química, na física, em tudo que a religião católica, né, em tudo que a igreja católica não deixava o povo da Europa fazer. Tipo examinar cadáver. Eles não podiam fazer isso, pra quem não tá lembrado. Então, eles avançaram muitas coisas e eles traduziam quase várias obras estudiosas da Europa para a língua deles, para eles poderem estudar mais ainda sobre filosofia, química, física e todas as outras matérias acadêmicas. E uma coisa à parte, mas o contexto histórico dessa época era o contexto da Idade Média, ou seja, tudo isso aconteceu durante a Idade Média. Na época do Império Bizantino, do Império Persa, a Europa Ocidental, tá tudo surgindo. Foi nesse contexto que aconteceu. E também, na Península Ibérica, os peninsulanos iberianos, não sei como é que fala o povo de lá, eles lutaram muito mesmo para poder expulsar os islâmicos de lá, porque eles ficaram por vários séculos lá naquele lugar. E eles demoraram muito em várias batalhas para conseguir expulsar todos de lá. E assim temos nossa cultura do Brasil, de Portugal, de Espanha, os idiomas e etc e tal. Tanto que foi só depois disso que os idiomas começaram a surgir, com muita influência deles. É isso, espero que vocês tenham entendido, né? Escrevam um resuminho, porque o assunto é pequeno, mas tem muita coisa. Aliás, são séculos de história. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter conseguido os meus pontos. Espero ter feito um bom trabalho representando a história desse povo, que, aliás, eu acho brilhante.
Eu gosto muito dessas histórias religiosas e espero que tenham gostado. Eu vou escrever tudinho desse lado e talvez por um mapa aqui depois. E é isso, obrigada. Tchau, por favor, curta.